Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, sexta-feira, dia 14 de junho. Como toda sexta-feira, fazemos um resumo de como foi a semana aqui no exterior, do lado político, na economia, e vocês encontram um texto associado a esse vídeo com maior riqueza de detalhes. Mas foi uma semana marcada por intensa volatilidade nos principais mercados de risco do mundo, e aqui certamente não foi diferente. Pelo menos não foi tão ruim, mesmo considerando o movimento de gangorra feito pela Bovespa ao longo de toda a semana. Aqui, claramente, o lado político seguiu determinando as inconstâncias dos investidores em função da proximidade de divulgação e discussão do relatório da reforma da Previdência e também, logo no início da semana, do vazamento de pretensas conversas entre Sérgio Moro e o Ministério Público e outros membros do Judiciário. No exterior, os mesmos temas: acordo entre os Estados Unidos e a China demorando muito a sair, Brexit com o novo primeiro-ministro tendo que negociar com a União Europeia, tensões entre os Estados Unidos e o Irã e ainda ataques a petroleiros no Golfo de Omã. A reunião financeira do G20, que é uma preparação para a reunião de presidentes, não causou maiores ruídos no mercado. Os Estados Unidos aceitaram contar do relatório as tensões comerciais afetando o crescimento da economia global, mas Donald Trump já fez diversas declarações em relação aos Estados Unidos e à China, dizendo que a China vai ter que fechar acordo, pois está sendo devastada e com empresas deixando o país para outros países, inclusive Estados Unidos, e que as tarifas implementadas pelos Estados Unidos estão dando tremenda vantagem ao país. Mas para o final da semana também disse que algo de muito bom está para acontecer em breve entre os Estados Unidos e a China. O Irã, ao contrário, acusou os Estados Unidos de terrorismo econômico com a petroquímica e embargos ao petróleo, e mais para o final da semana ainda tivemos, como eu disse, o ataque a petroleiros, 2 petroleiros no Golfo de Omã, e Donald Trump voltando a falar grosso com o Irã junto com a Arábia Saudita. A China, por sua vez, anunciou que vai apoiar a emissão de bônus pelos governos das províncias e, com isso, espera voltar a acelerar a sua economia. Mas o secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, criticou a desvalorização da moeda yuan, dizendo que não é casualidade. A gigante de tecnologia chinesa Huawei também colocou um pouco mais de lenha na fogueira, cobrando da Verizon por patentes utilizadas e dizendo que isso não significaria uma retaliação. Com relação ao Brexit, durante a semana foram computadas 10 inscrições para a sucessão de Theresa May, agora são só 7, mas a União Europeia diz que não vai renegociar o acordo de Theresa May. Portanto, caminhamos para um Brexit duro, sem acordo. No que tange a dados de conjuntura apresentados, a China, o superávit da balança comercial de maio atingiu 41,8 bilhões de dólares, o volume de investimentos diretos no país ultrapassou 9,5 bilhões de dólares, com crescimento anualizado de 4,6%, e as reservas internacionais da China atingindo 3,1 trilhões de dólares. A inflação medida pelos preços ao consumidor foi de 2,7% no mês de março anualizado, e a inflação medida nos preços no atacado, 0,6% na mesma base. No último dia da semana, tivemos a divulgação da produção industrial crescendo 5%, mas em desaceleração, anualizada, claro, vendas no varejo crescendo anualizadas 8,6% e investimentos em ativos fixos em 2019, ou seja, os primeiros 5 meses, com uma expansão de 5,6%, mas a previsão era de 6,1%. Nos Estados Unidos, a inflação medida pelo CPI, preço ao consumidor de maio, foi de 0,1, núcleo igual também, e a taxa anualizada atingindo 1,8%. Ainda nos Estados Unidos, vendas no varejo de maio com alta de 0,5 ponto percentual e produção industrial expandindo 0,4%, de previsão de crescer somente 0,1%.
A confiança do consumidor de Michigan, um dado importante referente ao mês de junho, registrou queda para 97,9 pontos. Tivemos ainda algumas declarações de dirigentes do FED, todas elas no sentido de tentar suavizar a expectativa com relação à queda na taxa de juros, que só deve acontecer lá para o mês de julho. A preocupação maior segue sendo a Itália e o presidente do Eurogrupo pedindo que o país reafirme o compromisso com a dívida pública, não endividamento da Itália, mas lá a coalizão que administra o país não consegue se entender. No segmento local, muitos ruídos no âmbito político, com vazamento de supostos diálogos envolvendo o ministro Sérgio Moro e membros do MP ligado à Lava Jato e também de outros ligados ao judiciário. No final da semana, o site Intercept divulgou essas conversas e, claro, a oposição aproveitou e fez o maior barulho em cima disso. Bolsonaro conversou com Sérgio Moro e, ao longo de toda a semana, explicitou um forte apoio, mas o Palácio do Planalto tenta blindar o presidente de todas as formas. Mas o período também foi positivo por outras razões. A Petrobras pôde se movimentar depois do CAD aprovar a venda de 8 refinarias, isso representa aproximadamente 50% da capacidade de refino da empresa, e anunciou outras vendas também de campos terrestres, inclusive. E teve suspensa ainda o processo do CAD de abuso no refino, que daria uma bela multa para a Petrobras. E, além disso, ao longo da semana anunciou que vai mudar a formulação de preço dos derivados e agora vai seguir de mais de perto o mercado internacional, além de redução dos preços na refinaria ao longo da semana. O governo também sofreu algumas derrotas de menor calibre, mas o importante é que o Congresso seguiu trabalhando e aprovando. Na economia, mais uma semana de divulgação de dados fracos. O saldo da balança comercial da primeira semana de junho mostrava superávit de 23,2 bilhões de dólares no acumulado do ano. As vendas no varejo de abril encolheram 0,6% e no ano tem alta de 0,6% somente. De qualquer forma, ainda estamos 7,3% abaixo do pico de outubro do ano de 2014. Como outros indicadores da economia, vendas no varejo perdendo tração. O mesmo aconteceu com o volume de serviços prestados, divulgado no dia seguinte, que subiu apenas 0,3%. No período, o governo conseguiu aprovar a verba suplementar de 248,9 bilhões de reais. Com isso, não vai ferir a regra de ouro. E também teve que negociar desses recursos 2,9 bilhões com destinações exatas. E a comissão especial deu sequência no trâmite da reforma da Previdência. O relator acabou estimando uma economia fiscal de 913 bilhões de reais em 10 anos, acima do que os mercados estavam prevendo, mas no último dia da semana, Paulo Guedes saiu do silêncio, criticou o relatório da reforma da Previdência, recebeu uma reprimenda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que ele estava à frente e que se fosse o governo Bolsonaro não teria os 350 votos que Rodrigo Maia citou. Então, isso é uma coisa que vai acabar se estendendo para o próximo período. Tivemos ainda dados de inflação. A inflação realmente não é problema. O IGP-10 ficou em deflação de 0,47% e acumula no ano de 2019 3,78%. E, finalmente, no último dia, o Banco Central divulgou o índice IBC-BR, que é uma prévia do PIB do mês de abril, também em contração de 0,47% no ano, praticamente estável, uma alta de 0,06%, e isso intui a possibilidade de termos o segundo trimestre do ano de 2019 negativo, o que levaria o Brasil novamente para uma recessão técnica. Falando de Bovespa, os investidores estrangeiros alocaram na Bovespa até o último dia 12 de junho. O saldo permanecia negativo em 910 milhões de reais e no ano negativo em 5,03 bilhões de reais. Resumo da semana:
Ibovespa encerrou ainda em alta de 0,22%, no último dia uma queda de 0,74%, índice em 98.040 pontos. O Dow Jones fechou a semana também positivo em 0,41%, Nasdaq com alta de 0,70% na semana. Dólar por aqui encerrou a sexta-feira cotado a R$ 3,90, uma alta no dia de 1,15%, na semana alta de 0,57%. Falando um pouco de perspectivas, a próxima semana se revela novamente complicada para a estimação da tendência de curto prazo. Os mercados de risco, as apreensões com relação ao Brexit tendem a ampliar com a possibilidade de substituição de o candidato, aparecer o candidato que vai suceder Theresa May, e negociações complicadas com relação ao Brexit. A mesma coisa ocorre com as negociações entre os Estados Unidos e a China, com Donald Trump praticamente intimando a presença do presidente chinês Xi Jinping na reunião do G20 para manter uma conversa paralela sem a qual os Estados Unidos seguiriam tarifando os produtos provenientes da China. Não satisfeito, Donald Trump também coloca mais lenha nas relações Estados Unidos e Arábia Saudita contra o Irã, e isso certamente vai ser objeto de especulação e objeto de estresse de todos os investidores ao longo da semana. Possivelmente a coisa melhor que pode acontecer é os Estados Unidos continuar sinalizando que pode reduzir a taxa de juros já no mês de julho, na reunião do Fed, o que suavizaria um pouco o estresse dos investidores. Aqui, além de sermos influenciados por todas essas relações complicadas diplomáticas internacional, seguiremos ainda avaliando o noticiário sobre a reforma da Previdência. O viés era positivo, agora não fica tão positivo com as declarações de Paulo Guedes, podendo abrir uma nova crise entre o Executivo e o Legislativo, mas certamente, se o Congresso continuar a trabalhar, poderemos sim guardar a expectativa de que a reforma da Previdência possa ser aprovada ainda ao longo do mês de julho. Temos também na semana a reunião do Banco Central sobre política monetária, no próximo dia 18 e 19, e certamente o Banco Central, se não reduzir a taxa de juros, existe uma pequena possibilidade de reduzir nessa reunião, certamente deve deixar a porta escancarada para uma redução da taxa de juros no mês de julho. Portanto, continuamos ainda acreditando que o mercado possa ir buscar aquele recorde nos 100.438 pontos que já foi atingido e depois fortemente perdido, e agora trabalhamos muito perto disso. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom final de semana e eu espero vocês aqui na segunda-feira com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.